Antes de começar, ó, vai aqui embaixo nos comentários. O primeiro fixado é o link pro canal Notícia do Fogão 2.0. Se esse canal for derrubado, tomamos um strike. Se vierem mais 2 strikes, fazerem 3 strikes, esse canal vai pro ralo, vai sumir. E você tem que ter um canal lá para trocar ideia com a gente. Caso ele suma, eu aviso vocês lá. E lá tem muito conteúdo também. Vídeos curtos. Aqui são vídeos longos de meia hora, 40 minutos. Lá são vídeos curtinhos para você ver com tudo sobre fogão, tá? Notícia do Fogão 2.0 aqui na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Vamos pro vídeo. Tá na área de volta, 7h28 desta segunda-feira. A gente segue falando dos times brasileiros que têm compromissos por competições continentais. É o caso do Botafogo. Amanhã enfrenta o Carabobo e eu espero que o Raed não faça nenhuma piada lá. De não quinta fez. série. Todo mundo se protege. Chamar a Bárbara Mendonça, setorista do Botafogo no GE. Globo, para falar sobre o momento dessa equipe comandada pelo Renato Paiva, né, Bárbara? Bem-vindo ao Tá na Área, boa noite para você. Que finalmente venceu no Campeonato Brasileiro, né? Claro, a primeira rodada foi muito boa contra o Palmeiras. 2 rodadas, o cara já tá finalmente vencendo. Contextualizando porque Se o a Campeonato derrota... Brasileiro terminasse hoje... Porque a derrota na primeira rodada da Libertadores chamou a atenção Sim. contra a Laú. Um jogo que o Botafogo poderia ter tido uma sorte melhor, né, Bárbara? Tudo bem? Bem-vinda. É isso, gente. Boa noite para vocês, para todo mundo que assiste o Tá na Área. Um Botafogo que obrigatoriamente vai ter que passar por mudanças para esse jogo de amanhã, né? Vocês estavam mencionando aí o jogo contra a Universidade de Chile. A gente lembra aqui que o Igor Jesus, talvez a grande referência desse ataque alvinegro, né, foi expulso ali nos acréscimos, vai cumprir suspensão amanhã contra o Carabobo aqui no Newton Santos, nessa noite que é o grande reencontro do Botafogo, né, na Libertadores com a torcida no Rio de Janeiro, depois da conquista inédita em 2024. Então, obrigatoriamente, o Botafogo amanhã não vai ser o mesmo que entrou em campo lá em Santiago para enfrentar a Laú, porque, né, tem esse desfalque aí do Igor Jesus. A gente estava nesse processo de apuração, né? Quem vai ser, quem é que sai na frente por essa vaga no ataque do Botafogo, né, para ocupar ali essa posição de centroavante no lugar do Igor Jesus. E o nosso primeiro indicativo, né, a nossa tendência é de que seja o Mastriani. O Mastriani entrou em campo ali nos últimos minutos do jogo contra o Juventude, né, vitória por 2-0, como vocês citaram, primeiro triunfo aí sob o comando do técnico Renato Paiva, ainda no Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva depois do jogo, Paiva chegou a falar que queria dar uma minutagem para o Mastriani, já pensando nesse jogo contra o Carabobo de amanhã, né? Escalação do Botafogo é uma coisa que se resolve, que se define, né? Aquele martelo batido nas últimas horas antes do jogo, mas a tendência é realmente pelo Mastriani ocupando essa vaga do Igor Jesus no comando do ataque do Botafogo. Eu falo de manutenção em referência à defesa, porque o Bastos, né, o Botafogo até divulgou nota um pouquinho antes da gente começar a falar aqui, né, sobre a situação do zagueiro Bastos. O Bastos tinha um retorno já esperado para essa semana, segundo o Botafogo, mas a realização de novos exames atestou uma necessidade de manutenção desse tratamento do Bastos, né? O Bastos vai continuar sendo o desfalque do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Carabobo, né? O Botafogo não divulga um prazo exato de recuperação, tudo a partir desse lance aí contra o Nova Iguaçu. A ideia do Botafogo é continuar um tratamento conservador, né? O Botafogo cogita aí a necessidade de cirurgia no Bastos, mas a ideia do clube, o desejo do clube é de que permaneça esse tratamento conservador, evitando assim a necessidade de que o Bastos seja submetido a uma cirurgia. Lembrando que nesse contexto aí de Bastos fora, né, tem duas situações. Primeiro, a janela doméstica do futebol brasileiro, né? Se o Botafogo definir que vai ao mercado buscar uma reposição para o Bastos, o Botafogo tem até essa sexta-feira, 11 de abril, para fazer isso, né? Dentro dessa janela doméstica de transferências com os atletas que participaram do estadual. Mas, enquanto isso, quem tem assumido essa responsabilidade na zaga do Botafogo do lado do Barbosa é o Jair. Jair foi contratado no começo desse ano, né, numa negociação que envolveu ali a ida do Tiquinho Soares para o Santos. É um zagueiro muito bem avaliado internamente, né? O Botafogo, não só habilidades técnicas, mas nos bastidores do Botafogo a gente sabe que existe até um olhar para o potencial de revenda do Jair, né? Um padrão que a SAF do Botafogo costuma seguir nessas negociações, né? Olhar esse potencial de revenda, de lucro no futuro. Mas fato é que o Jair, que estreou na Libertadores
contra a Universidade de Chile, vai ter mais uma oportunidade amanhã de enfrentar o Carabobo, segundo jogo dele de Conmebol Libertadores, né? E aí a gente está até nesse processo de apuração, de escalação, né? Mas a gente sabe que o Renato Paiva gostou de uma formação um pouquinho diferente, né? Em vez de você levar o Botafogo a campo ali com 3 volantes, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, o Paiva gostou da formação num 4-2-3-1 ali, com um homem mais avançado, que seria o Savarino, né? Que é o que acaba funcionando no segundo tempo contra o Juventude, principalmente, né? Quando o Patrick de Paula sai para a entrada do Santiago Rodrigues e aí o Savarino sai da ponta direita para ser um homem ali mais pelo meio de campo. Então, se a gente fosse esboçar o Botafogo para amanhã, a gente teria John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Santiago Rodrigues, Arthur pela direita, Savarino no meio, Santiago Rodrigues pela esquerda, e aí na frente o Mastriani na vaga do suspenso Igor Jesus. É isso, eu acho, né? Falei a beça, mas quaisquer dúvidas... Todas as informações, completíssima. Obrigada, Bárbara Mendonça, pelas informações do Botafogo. Sempre perfeito, sempre trazendo todas as informações pra gente discutir agora aqui sobre essa provável formação do Botafogo. Pra alegria do Raid, vou dar essa oportunidade. Igor Jesus levou aquele segundo cartão amarelo contra a Laú. Foi o quê? Não foi esperto. Pô, cara bobo de ter tomado esse cartão vermelho, tá suspenso. Não vai poder ir pra Segunda-feira, 7 de abril, eu te dei a oportunidade, dia do jornalista. Segunda-feira, 7 de abril, dia do jornalista, ela quer que eu fique fazendo trocadilho, piadinha boba. Você perdeu essa oportunidade de falar do Igor Jesus, que hoje, por conta daquele segundo cartão amarelo, amanhã não vai poder enfrentar o cara bobo, que vai ser desfalque pro Botafogo. Agora, Richard, estou ouvindo a Bárbara falar da formação do Botafogo no segundo tempo, né? Principalmente essa formação que teve o Santi Rodrigues entrando no time e o Savarino sendo recuado mais ali como um meia. Foi assim que ele atuou no segundo tempo da partida contra o Juventude. Me lembra, na verdade, um esquema de 4 atacantes utilizado na última temporada, né? Que tinha, só que aí não era o Santi e o Arthur. Era o Luiz Henrique, o Almada e o Savarino fazendo a ponta. E na minha cabeça, esse é o time titular do Paiva. Renato, é esse time que ele quer colocar em campo. Só que o Santi Rodrigues ainda não está pronto para assumir de vez essa titularidade. O próprio Paiva falou sobre essa adaptação. E tem uma outra coisa que me chama a atenção. Até o próprio Tapetim, ele tem dificuldade, o Santi. Ele ainda não conseguiu pegar o time da bola, como ela corre, como que ele domina, como que é a velocidade do jogo. Mas esse time que provável time amanhã, sem o Mastriani com o Igor Jesus, é o time titular, claro que também sem o Jair e possivelmente com o Basto. Mas eu também achei bem melhor. Eu achei bem melhor. É um time muito mais encorpado, é um time que traz o Savarino para dentro, onde, na minha opinião, ele rende mais, porque ele é esse jogador que ele tem a velocidade do toque, ele sabe quando ele dá velocidade, quando ele pausa. O Santi, né, Rodrigues do lado, tem um entendimento, como o Almada tinha, não estou comparando não, gente, característica de vir por dentro às vezes para liberar o corredor, porque essa é uma novidade desse time do Botafogo, é o corredor do Botafogo muito mais apurado no sentido dos laterais, tem muita liberdade, tanto é que o Ponte... que o gol foi do Ponte, não, né? E o Ponte fala. O Renato Paiva me cobra que eu tenho que estar dentro da área mesmo se o lateral esquerdo está cruzando na linha de fundo. Por quê? Porque o Gregory hoje é quase um terceiro zagueiro. Ele faz essa sustentação para que esses dois laterais que viram alas, né, a gente está vendo os lances aí, é isso, olha lá. É o Cuiabano cruzando com o Ponte fazendo gol. Então é um time diferente, o Renato Paiva já deu essa amostra quando treinou o Bahia, só que é um Botafogo que tem um pouquinho mais de equilíbrio e sustentação defensiva, diferente do time do Paiva quando foi o Bahia. Mas é muito bom de ver e eu tô com vocês. Esse time no segundo tempo tem muito mais a cara desse Botafogo, que pode ser um grande Botafogo para essa temporada de 2025. E acho que talvez nem fizesse sentido, né, Raed, colocar essa formação que o Paiva usou contra o Palmeiras, contra a própria Laú, jogando fora de casa, para um jogo onde o Botafogo é muito favorito, né? Esse segundo jogo do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, ele é feito para ele ter essa recuperação, porque é o saco de pancadas do Grupo A da Libertadores. Segunda oportunidade, hein? Não farei. Continuarei seguiremos sem fazer a piadinha do cara bobo. Mas agora falando um pouquinho mais do esquema tático, eu acho inclusive que esse ajuste com a entrada do Mastriani e com dois jogadores de lado de campo, de velocidade, de drible, como é o Santi, como é o Arthur, é um encaixe até mais correto para o jogo com o Mastriani.
Mastroianni não é o atacante de mobilidade que é o Igor Jesus, é um atacante para finalização. Então ele precisa dessa jogada chegando até ele. E quando você tem 3 volantes por dentro, talvez você não tenha as dinâmicas necessárias para fazer essa bola chegar até ele. Com 4 jogadores um pouco mais avançados, o Mastroianni e uma linha de 3 ali com 2 pontas, o Mastroianni vai ter mais facilidade. Amanhã o Tanária fala mais de Sul-Americana, de Conmebol Libertadores, mas pra gente encerrar o Tanária em alto nível, a gente vai pra São José. Em gente maluca, daqui a pouco a gente chama a Lili, o Cícero, o Pedro, agora não. Agora não. É comprometido com a informação. Não, imagina. Tudo bem, ô Roberta Barroso? Salvou dessa, hein? Tudo bem. Não, claro, imaginei, né? Não teria nenhum sentido colocar meu nome nessa lista. Mas tudo bem, estou aqui então no Newton Santos, porque amanhã tem jogo pela Libertadores, segunda rodada da competição, e o Botafogo vai em busca dessa primeira vitória, porque perdeu para a Universidade do Chile no primeiro jogo. Agora há pouco teve um treino por aqui, mas da equipe sub-20. O Botafogo treina hoje na parte da tarde aqui no Newton Santos, faz um encerramento dessa preparação, e a grande dúvida é quem será o substituto de Igor Jesus. Ele foi expulso contra a Universidade de Chile, está suspenso. Mastroianni sai na frente aí nessa disputa pela vaga, ganhou alguns minutos na vitória contra o Juventude, inclusive uma vitória que trouxe confiança para essa sequência do Botafogo, mas também tem o Juan Cruz à disposição. O Juan não foi relacionado para esse jogo contra o Juventude, mas o Renato Paiva disse que foi por uma questão pessoal, porque ele precisou resolver um problema fora do Brasil, foi liberado pelo Botafogo, então disputa essa vaga com o Mastroianni. A terceira opção é Elias Manuel, mas a tendência é que o Mastroianni comece entre os 11. Esse Botafogo que está tendo como marca na temporada, é isso que o Renato quer daqui para frente, um time com os laterais ofensivos, e isso já funcionou na partida contra o Juventude, e a gente deve ver também contra o Carabobo amanhã aqui no Newton Santos. Carabobo que vem de derrota na Libertadores para o Estudiantes, mas lidera o campeonato venezuelano. É isso então, a gente acompanhando todos os detalhes por aqui. Bruno Mário, eu volto com vocês. Hora de falar de Fogão, a gente vai falar obviamente do jogo, mas antes de falar do jogo, a gente precisa falar dessa campanha muito maneira que o Botafogo fez. Doris, você me ajuda aqui rapidinho? Claro. Há 12 jogos, o Botafogo tá jogando, segura aqui, com uma camisa que tem essa manchinha aqui nas costas da camisa. E essa manchinha dos 12 jogos pra cá, ela veio crescendo. Obrigado, Dori. Muita gente não entendeu. Isso é uma parceria do Botafogo e do Instituto Melanoma do Brasil, que é o câncer de pele, para ilustrar principalmente para os homens que não gostam de ir a médico, não gostam de ir a dermatologista. E a gente sabe que é assim, que o câncer de pele, né? Que o melanoma ele começa pequenininho e ele vai crescendo. E o quão antes você identificar, melhor para você se tratar e se curar. Então, genial essa campanha do Departamento de Marketing do Botafogo. Obrigado à nossa Amanda Oliveira, que gentilmente nos mandou aqui todo esse material. É muito legal e é importante para a gente pensar nessa conscientização e na causa e na gravidade da doença principalmente. Muito legal a campanha, parabéns ao Botafogo, que fique de alerta. Essa manchinha pequenininha que aparece que você não dá nem atenção, tipo a gente não deu para essa campanha, e a ideia era essa, porque ninguém identifica. Ah, me queimei aqui. É muito importante que a gente esteja ligado, então faça parte desse time que se cuida para evitar problemas maiores para a tua saúde. Afinal, é tão bom viver, né, gente? Ainda mais agora que o Fogão retomou os caminhos da vitória. Bessa já tá até de bom humor. Só tava de cara amarrado ali 4 meses. Agora tá rindo, vai pagar o almoço hoje, hein, Bessa? Vamos botar na tela aqui pra gente ver os melhores momentos do Fogão. Igor Dorileu, o senhor que é expert em fogão. Gostou do jogo? O primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas melhorou no segundo. O primeiro tempo eu não gostei não, apesar do Botafogo ter ido pro intervalo vencendo por 1-0 com o gol do Igor Jesus. Voltou a marcar, é importante isso. No segundo tempo o time melhorou bastante, começou a criar mais, principalmente quando o Renato Paiva fez uma mexida de tirar o Patrick de Paula, colocar o Santi Rodrigues, e aí o Savarino passou a atuar como camisa 10, o time destravou, passou a criar muito mais, e eu acho que essa é a melhor formação pro Botafogo. Boa palavra, destravou, foi isso mesmo. Ele já explicou que quer usar o Patrick de Paula mais avançado para ser uma opção ao Savarino, mas o Botafogo está acostumado a jogar e o Savarino se sente melhor jogando por dentro. Então, na terça-feira, contra o Carabobo, eu botaria o Santi aberto pela esquerda, o Savarino pelo meio e Arthur, que foi bem também pela direita, com o Igor Jesus na frente. Igor Jesus não, né? Aquele que foi expulso, Mastroianni estreando na frente. Então, eu acho que essa é a melhor formação do Botafogo. Fernandão! GV, e o Botafogo mostra que tem um elenco interessante, né? Porque o segundo gol do Botafogo é uma coisa que acontece hoje de forma muito natural no futebol moderno, que é um lateral dar assistência para o outro.
A bola que o Cuiabano cruza pro Matheus Ponte é uma coisa sensacional. A jogada inteira, né? É muito legal. Saiu lá da defesa. Não, é muito legal ver como o Botafogo consegue se reinventar. E eu concordo com o Dorileu que quando você tem o Savarino por dentro e um meia por fora, o time tem muito mais relação, muito mais associação e o Botafogo consegue ser muito mais perigoso. Parabéns ao Botafogo pela vitória. Semana legal pra caramba pros times cariocas. Agora vamos ver a próxima semana o que acontece. Doria, quer mandar um abraço, Doria? Vou dar um beijo especial pro mais novo botafoguense do pedaço, já que a gente tá falando de Botafogo. Vicente, filho do meu parceiro Vitor Forestieri, meu irmão, e da Juliana, nasceu sexta-feira. Nasceu numa época boa pra ser botafoguense, É isso né? aí, Então muita saúde a ele, beijão pra família. Calma e pro também que não Vicente. ganhou nada ainda não, tá? O Vicente, calma. Tá, Já vai vir vitória terça-feira. Beijo, muita saúde pro bebê. Eu quero mandar um beijo especial pro cara que a gente ama, Fernandão. Seu Martinelli e pra dona Celeste, esposa dele, estavam lá com a gente também no final de semana. Pai da Mari, né? Aliás, seu Martinelli tem que receber uma medalha de ouro, né? Sogro do Dedé e do Alanzinho. Pelo amor de Deus. Com gerros desses. Pelo amor de Deus. Então, um beijo pro seu Martinelli também, pra dona Celeste, mais uma vez. O seu Ivan Moreira recebeu a gente muito bem lá. Rapaz, negócio de vinho bom, é bom, né? Eu fiquei até com alergia. Levei antialérgico, fiquei me coçando. Era um vinho atrás do outro, assim, um negócio de um aipim derretendo. Viu a figura que eu te mandei? É. Chegou a rupiar. Cheguei a rupiar com aquele tanto de vinho. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem aqui uns segundinhos. Pra você, quem foi o destaque do nosso fogão ontem? Destaque do Botafogo pra mim? Pra mim, Renato Paiva. Não. Com a substituição que fez, mudou o jogo. Ser. Eu gostei muito do Cuiabano. Eu gosto quando o Cuiabano tem com esse viés ofensivo, faz as jogadas ofensivas do Botafogo. Doria. Eu gostei muito do Marlon Freitas, ele voltou a jogar bem. E um detalhe até que estava passando batido, o Marlon Freitas e o Luiz Henrique entraram na bandeira dos ídolos, que o Botafogo geralmente sobe antes dos jogos. Isso. Agora, se o Marlon não entrasse, era uma covardia, que o que joga o Marlon e a importância E que dele reviravolta, né? De criticado a 23 para ídolo em 2024. Demais! Ele esteve em 2 bandeirões, né? Um bandeirão para dispensa e agora no bandeirão de ídolo. E outra coisa, Marlon Freitas, isso aí. vou mandar fazer um bandeirão pra você lá no Paiva, lá em São Gonçalo, que é lá da minha rua. Vou mandar fazer pra tu, quando tu brotar ali na BR, que tu descer, tu vai estar lá, grandão. Beijo pra vocês, obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta. Cega eles, meu avó. Amanhã tem Liberta, amanhã tem Sula. Tchau. Do Rio de Janeiro com Roberta Barroso. Ela está lá no estádio Newton Santos. Sempre atenta, sempre ligada. Sim, para falar do Botafogo. Você falou do cara bobo? Posso estar enganado, mas é o próximo adversário do Fogão, não é o cara bobo? Roberta, bom dia. Tudo bem, Abel? Exatamente. É o cara bobo amanhã aqui no Newton Santos. Bom dia para você, amigos do 360, fã de esporte. Amanhã, então, tem essa partida pela segunda rodada da Libertadores. Nesse momento, ali atrás, o time sub-20 do Botafogo está treinando. Não é a equipe principal, que só treina hoje na parte da tarde por aqui. Encerra, então, essa preparação para a partida contra o cara bobo. O cara bobo que é o líder do campeonato venezuelano, mas vem de derrota na Libertadores para os Estudiantes. O Botafogo também perdeu na estreia para a Universidade do Chile, mas vem dessa vitória contra o Juventude no sábado aqui no Newton Santos, um jogo que começou morno, mas depois o Botafogo foi evoluindo, saiu com esse resultado que traz confiança para essa próxima partida, sendo que o Botafogo tem um desfalque importante. Igor Jesus foi expulso contra a Universidade do Chile, está suspenso e fica a dúvida de quem será o substituto. Mastriani sai na frente. Ele estreou nesse último jogo contra o Juventude, ganhou alguns minutos e pode ser, então, a opção do técnico Renato Paiva. O Juan Cruz também é uma outra opção, mas ele não foi relacionado para essa última partida, mas por uma questão pessoal, ficou uma semana fora, então sem treinar, para resolver algumas questões burocráticas. O Botafogo, então, liberou esse jogador, mas fica como opção. E a terceira opção é o Elias Manuel, mas a tendência é que Mastriani comece ali entre os 11 e a dúvida também se Patrick de Paula vai ser titular ou se ele vai com um time mais agudo, com Arthur, Santiago Rodrigues e o próprio Savarino. A gente fica na expectativa, então, Botafogo atual campeão em busca dessa primeira vitória na Libertadores e com essa dúvida ali na frente, Abel. Muito obrigado, Roberta Barroso. É o Fogão na Libertadores, perdeu no jogo de estreia na Libertadores, tenta amanhã sua primeira vitória, o atual campeão da Libertadores. Sempre importante lembrar e destacar o atual campeão, Botafogo, voltando a campo. Bom, vamos ao que interessa, vamos falar sobre Bitelo, né? Vocês estão me perguntando, lá no Instagram pra caramba, principalmente, ali, vocês... Você viu o que o Bitelo postou, Gustavo? Gustavo, olha o que aconteceu com o Bitelo, né? Tu viu o que ele botou lá? Eu vi...
Calma, a gente vai falar sobre isso aqui agora, tá? É muito importante a gente entender o contexto das coisas, tá? Para a gente poder levantar essa situação. Então, para quem não tá entendendo, né, o que tá acontecendo e não viu, né, ou não ficou sabendo, ou ficou sabendo, não entendeu, veio para cá justamente para entender, eu vou te explicar agora. O motivo desse alvoroço todo é por esse exato print, tá? O Cuiabano postou sua foto do jogo de ontem, né? Inclusive o Cuiabano jogou muita bola, entrou muito bem ontem, é um jogador que eu conto demais aqui no Fogão. Ele postou sua foto naturalmente, né? Nos stories, perdão, no feed, né? Não nos stories, no feed do Instagram, né? E aí o Bitelo, cara, que tá, né, sendo falado que pode pintar no Botafogo, teve toda aquela quase vinda, né? No início do ano, fez aquela forçada lá pra sair da equipe russa, do Dinamo. E aí falaram que o Bitelo, né, estava aí comentando. E foi lá, e de fato tinha 3 foguinhos do Bitelo na foto do Cuiabano. Ou seja, publicamente o Bitelo comentando foguinhos, né, que muitos acham que remete ao Botafogo, para o Cuiabano. E aí gerou, claro, um alvoroço, tá? Eu não vou julgar vocês, é natural que isso aconteça. Porém, é aquilo, gente. Primeiro, Cuiabano e Bitelo jogaram juntos no Grêmio, tá? Pra quem não lembra, pra quem não sabe, ambos tiveram a passagem junto, no mesmo período, né? Pelo Grêmio. O Cuiabano veio do Grêmio, Bitelo, antes de ir pro Dinamo, era do Grêmio. Então, já jogaram juntos, são parceiros aí, provavelmente até hoje, se conversam, devem ter contato. Claro que gera, né? Por que não? A gente acreditar de que pode estar rolando algo, pode ser, né, uma indiretinha. Mas a grande verdade é que, até o momento, não se tem nenhuma novidade do caso Bitelo. Pelo menos não que ninguém saiba. A gente sabe que o Botafogo trabalha hoje muito a 7 chaves. Eu canso de falar isso aqui pra vocês, porque é sempre o que eu falo. O Botafogo hoje, tudo o que acontece, tudo não, boa parte, fica guardado a 7 chaves. Então, é muito difícil, seja eu ou quem for, saber o que está acontecendo, mas até então, o que se sabe, né, é que não teve nenhuma grande evolução na novela Bitelo, que já virou uma novela, né? Tomara que tenha um desfecho final. Feliz, né? Mas, gerou um alvoroço, como eu falei, não é pra menos, né? Foi lá, chegou na foto do Cuiabano, o atual jogador do Botafogo, comentou um foguinho. É claro que a torcida começa a se iludir com algumas possibilidades, mas eu acho, tá, que não passa ali de uma interação entre Bitelo e Cuiabano, um negócio mais de quem jogou junto, se conhece, né? E ficou feliz pelo Cuiabano que deu assistência, provavelmente pode ter visto o jogo, ou viu que o Cuiabano participou de uma assistência ali, ou que o Botafogo ganhou, pelo menos. Então ele foi lá e comentou. Não sei se tem muito ali o que a gente destrinchar disso. Acho que é mais uma parceria deles, mas claro, né? Por que não? Existe uma chance de ser algo... Né, acho difícil, mas claro que existe. Mas claro que, né, gerou o alvoroço, o burburinho, tá explicado. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Ó, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Ajuda muito o canal aqui, cada um desses planos de membros. Ali tem o nosso Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também o nosso e-mail para contato. Quer formar uma parceria com a gente? Divulgar seu produto, seu canal, seu curso, sua loja, né? Você quer divulgar aqui no canal? Manda mensagem, a gente troca uma ideia, faz a parceria e divulga seu produto. Aqui em cima, Live Pix, né? Mensagem de texto de voz pra gente aqui nas lives. E aqui no cantinho, ó. Quer dizer, ó, aqui vai ter um vídeo, ali vai ter outro, tá? O link do canal também. Mas nesse vídeo do lado de cá, aqui, em cima do meu rosto, vai surgir um vídeo que é o vídeo que expõe o risco que esse canal está correndo de deixar de existir. Assista esse vídeo, é muito importante para nós, tá bom? Sem mais enrolações, eu vou encerrar o vídeo aqui. Assista esse vídeo que vai estar aqui, ó, no meu rosto. Vai surgir um vídeo aqui. Assista esse vídeo e dá uma moral pra gente, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.